Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NexaCast. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. Então eu recebo aqui uma advogada com mais de 19 anos de experiência e especializada em direito social, com atuação focada especialmente nas áreas de direito previdenciário e direito do trabalho. Ao longo da sua trajetória, ela tem se dedicado à defesa dos direitos sociais, construindo uma carreira sólida, pautada no comprometimento com a justiça e no bem-estar do trabalhador, que é bom para o empresário também. Então, hoje eu recebo aqui a doutora Pérsia. Muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que é interessante, que são as ações regressivas do INSS contra o empregador. Essas ações, elas estão catalogadas na Lei da Previdência Social de Benefícios, no artigo 120. Tem dois tipos de ações regressivas do INSS. Uma específica de acidentes de trabalho e outra específica de benefícios, né? Eles fazem ações regressivas de benefícios oriundos de violência doméstica. Doutora, vamos fazer um parênteses primeiro, só para a gente ajudar o pessoal que está assistindo. Explica antes o que é uma ação regressiva para eles entenderem. Porque pensa que a gente não tem só advogado, a gente vai ter estudante de direito, vai ter o empresário, outras pessoas aí querendo entender também o que é. Então, a ação regressiva, o INSS, ele paga os benefícios, né? E a ação regressiva do INSS, ela é específica para acidentes do trabalho e de violência doméstica. Mas eu vou focar na de acidentes do trabalho, né? Então, são todos os benefícios oriundos de acidentes do trabalho: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, auxílio-acidente e pensão por morte. Essas ações regressivas, elas são antes de ter a ação, né, de ser proposta no judiciário, é instaurado um inquérito, né, pela Procuradoria-Geral Federal. Esse inquérito vai verificar se existe a culpa ou a negligência do empregador, né? Então, se for... então, assim, a questão é subjetiva, não é objetiva. É óbvio que as empresas que têm lá no CNAE riscos, eles podem tentar falar que a culpa é objetiva, mas sempre é subjetiva. Então, tem que ter, no caso, ser comprovada a culpa ou a negligência desse empregador, para que aí sim o INSS, depois que fizer instaurar o inquérito e ter um resultado deste inquérito, ingressar com a ação. São ações que, infelizmente, para o empregador ficam com valores muito altos, né? Então, o ideal é que o empregador siga as normas, né, regulamentadoras do Ministério do Trabalho, prestar muita atenção hoje na alteração que teve da NR1, para que não tenha tanto problema. E até eu oriento sempre na CAT, quando o empregado teve culpa deste acidente de trabalho, tá? Ou se foi por uma fatalidade, que se coloque nos campos da CAT essas observações e que também se faça um boletim de ocorrência. Doutora, a CAT, o que significa a CAT, a sigla? É a comunicação de acidente de trabalho. E é uma obrigação do empregador. Toda vez que acontece um acidente, ele tem que fazer as anotações. Inclusive, as anotações têm que ser feitas também naqueles casos de doenças ocupacionais, né? Tem um anexo do decreto 3.048/99 que elenca ali, né, essas doenças. Então, se por um acaso chega um empregado
com laudo médico, especificando geralmente doenças relacionadas a Ler-Dort, que é decorrentes de movimentos repetitivos, né? É ideal que se especifique na comunicação de acidentes de trabalho, né? Porque a comunicação de acidente de trabalho ela pode ser preenchida não só pelo empregador, mas como pelo sindicato ou pelo médico. Então, é interessante sempre o empregador preencher esta CAT para evitar lá na frente esse tipo de ação, né? Porque, assim, falando para um empresário, o sindicato, por óbvio, ele vai colocar de uma forma, às vezes, que prejudica, do jeito deles, Entendi. Então, só para fazer um resuminho dessa primeira entrada. Então, assim, a ação de regresso normalmente ela tem origem num acidente de trabalho que levou o empregado a se afastar, em definitivo ou não, pelo INSS. E daí o INSS, se entender que está sendo prejudicado por uma negligência ou outro tipo de culpa do empregador, ele abre então um inquérito para investigar se realmente houve culpa do empregador na ocorrência desse acidente de trabalho, e daí tudo aquilo que o INSS está arcando de despesa com esse empregado por conta desse acidente de trabalho, ele vai atrás então do empregador. Isso. E só um pequeno parênteses, né, de violência doméstica, né, que temos aí, infelizmente, muitos casos, né, da Maria da Penha, feminicídios, então também cobra desse agressor. Olha que interessante. Essas despesas que o INSS tem. Então, as ações de regresso do INSS, elas são em duas situações. Duas situações. Ou contra o empregador que deu causa a um acidente de trabalho, comprovado por um inquérito, ou contra um agressor que daí a vítima teve que se afastar pelo INSS. Isso, para receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou, infelizmente, né, benefícios de pensão por morte. E daí, o que o empresário, o que a doutora recomenda para o empresário que tem, sua atividade com situações de maior risco? Quais as recomendações para ele se precaver em relação a isso? Bom, seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, principalmente entrega de equipamentos de proteção, a fiscalização, porque não é só a entrega, a fiscalização, deixar as ordens de serviço, tudo arquivado, seguir os programas de saúde, né? Ter sempre o PPRA, o PCMSO e agora com a NR1, o PGO, né? PGO, se eu não salvo engano, que é a sigla, né? Que é o Programa Geral. Tem uma sigla, mas seguir ter todos esses documentos, ter uma assessoria boa nesse sentido, empresas que fazem esses documentos e que orientam também para verificar, que às vezes acha que, principalmente com relação à ergonomia, para verificar se na sua empresa segue direitinho, para não ter nenhum problema lá na frente, né? E ter realmente, quando o empregado ele que causa o acidente, é ideal que este empregador formalize, documente isso. Eu vou dar um exemplo que ocorreu, que foi uma empresa, não vou mencionar a localidade, mas foi na Grande São Paulo. O empregado pegou a empilhadeira, foi até um abacateiro e foi colher abacates com a empilhadeira. Ele despencou desse abacateiro e... Ele subiu no garfo da empilhadeira. Exatamente. Ah, meu Deus. Um absurdo. E caiu, né? Então, assim, a culpa, nesse caso, foi do empregado, né? Porque ele pegou
sem autorização o equipamento da empresa, né? E ele concorreu para este acidente do trabalho. Uhum. Houve, no caso, o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho. Esse empregador, ele foi orientado para que na comunicação de acidente de trabalho colocasse o que realmente havia ocorrido, que a pessoa subiu lá no abacateiro com a empilhadeira por sua conta e risco e fez um boletim de ocorrência. Então, neste caso, mesmo tendo sido instaurado um inquérito, foi verificado que a culpa não era do empregador. Então nesse caso chegou a ser aberto um inquérito? Foi. Era uma empresa grande, né? Então, geralmente, infelizmente, né, focam nas empresas grandes, não que se exclua as menores, né? As menores, inclusive, tem que abrir muito o olho agora com a NR1, porque principalmente as que têm no objeto social riscos, né? Riscos, principalmente empresa químicas, né? Porque tem uma série de documentos que tem que seguir, mesmo sendo MEI, né? Tem que ter esses documentos para não ter nenhum problema, porque independente de ser MEI ou não... Fala um pouco da NR1 para a gente, doutora. Então, assim, a NR1... ela incluiu a questão de doenças psicossomáticas, psicológicas, né? Já havia, né, essa questão, mas na NR1 há especificamente falando sobre isso e formas de se evitar, né, que se ocorra esse tipo de acidente, porque hoje muitas pessoas são afastadas, por exemplo, burnout, né? Tem várias pessoas e nas empresas que se afastam por problemas psicológicos, psiquiátricos. E ela tem que se incluir no e-social uma série de dados, né? Inclusive, como eu comentei, do pequeno empresário, ele tem também que estar incluindo esses dados no e-social e seguir estritamente todas as regras que nós já sabemos, né? Que os principais da NR6, que é a entrega do equipamento de proteção individual, a forma que se formaliza isso. Então, a NR1, ela rebuscou, vamos dizer assim, né? Melhorou, incrementou o que já está escrito nas NRs, né? Vamos dizer assim, virou a norma mãe das demais. Das demais. Né? Porque eu teria que, no caso, ter um bate-papo específico sobre a NR1, né? Mas mais para chamar a atenção do pequeno empresário que ele realmente precisa estar seguindo, né? Porque é difícil para o pequeno empresário seguir. É difícil para ele tomar ciência de que ele tem que seguir, né? Porque muitos deles acham que não vai acontecer nada. E daí eu queria até, voltando no tópico das ações regressivas, aumentou muito o número, né? Não era muito comum antigamente você ter ação de regresso do INSS, agora está muito mais comum. Sim, há inclusive na Procuradoria, agora, mesmo em cidades pequenas, eles alocam pelo menos um procurador para este tipo de ação. Caramba! Né? Por isso que aumentou. Né? Então é uma forma também do Estado recuperar aquilo que ele está perdendo com despesas de benefícios previdenciários em uma situação que quem deu causa foi um terceiro, ou seja, aquele empregado, aquele trabalhador, ele ainda tinha uma vida útil pela frente ainda, ele ia fazer o contrário, ele ia contribuir para o INSS, ao passo que ele passa a receber e antecipa então o recebimento de um benefício. É um encargo maior para o INSS mesmo, né? E eu acho importante também orientar, né, que mesmo com o pagamento do SAT, que é um imposto, sim, né, para cobrir essas despesas, né, decorrentes
do acidente de trabalho, de acidentes de trabalho, ele não exclui a responsabilidade do empregador quando no inquérito se verifica a culpa ou a negligência. É porque não tem relação, né? Não tem relação. O SAT, só quer explicar um pouquinho para o pessoal saber o que é o SAT? Ele é um encargo, né? Que é pago pelo empregador com base, inclusive, no número de acidentes, né? Então, assim, quanto maior o número de acidentes, maior vai ser o encargo que você vai pagar. Então, tem um impacto direto naquilo que você paga desse encargo, é um encargo social, né? Ele não é. Sim. E daí, então, ele não serve para nada na hora de você ser condenado numa ação de regresso. Sim. A doutora acabou de explicar o que é o SAT, né? Não preciso nem repetir. Mas, infelizmente, não adianta, tá? O pagamento desse encargo. E daí, tá? nesse caso que você teve, foi excluída a culpabilidade da empresa? Foi excluída, tá? Quando há a culpa da empresa e do empregado, essa empresa ela é condenada em 50%. Uau! Então, por exemplo, se verificou que foram gastos aí 100 mil reais, por exemplo, em pagamento de benefícios. Essa empresa vai pagar 50 mil reais. Então, qual é o limite que o INSS cobra desse empregador? Porque vamos supor, o acidente deixou esse empregado incapacitado para o trabalho e ele tinha, uns 45 anos. Ele ainda teria muito tempo para contribuir. Tem alguma relação no cálculo do pagamento da indenização? Como é que é? Não, aí que está. O cálculo desses benefícios, isso fica até uma incógnita, porque assim, quando é um auxílio-doença e tem um período, fica Sim. mais fácil. Agora, quando é uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, né? Fica mais difícil. O auxílio acidente também, ele nos benefícios posteriores, a 95, eles são pagos até quando a pessoa for se aposentar, né? Seja por idade, por tempo de contribuição. Então, você tem aí uma régua, né? Uhum. Agora, o problema é quando não existe uma régua, eu digo assim, um período de cálculo, uhum. tá? Agora, quando é a pensão por morte ou a aposentadoria por invalidez, realmente fica muito difícil, porque assim, se calcula até a definição desse inquérito e, assim, a regra, né, é a mesma regra uhum. quando você entra com a ação na Justiça Federal, com mais as 12 vincendas. Só que o problema é que, e para estipular, né, estipular, porque às vezes se fala em constituição de capital, como se faz no trabalhista, é muito difícil, né? Então o ideal é que não se tenha essa situação. Essa situação, ou, né, se, por exemplo, são esses casos que mais graves, né, uhum. que realmente quebra a empresa, né? Esse tipo de ação quebra uma empresa. O ideal é que se faça o acordo. E aí, em quais momentos ele pode fazer esse acordo? Quando se tem um inquérito, na conclusão do inquérito, ou até quando se ingressa na justiça, uhum. né? Pode se propor um acordo. É o ideal, né? Então, porque aí consegue o parcelamento. Dá para né? parcelar. Dá para parcelar. E até assim, eu acho importante falar que o INSS ele tem que seguir também a prescrição e a decadência. Então, um exemplo, nós estamos em 2025, esse acidente do trabalho aconteceu há mais de 10 anos e o INSS não ingressou com nenhum inquérito, nenhuma ação, decaiu o direito do INSS ingressar com essa ação. Uhum. Agora, por exemplo, esse acidente de trabalho aconteceu em 2019 uhum. e o INSS ingressa agora, né?
ele pode cobrar, ele tem a prescrição, ele pode cobrar os últimos 5 anos, ou seja, de 2020 até agora 2025, né? Ele pode cobrar esses atrasados, esses últimos 5 anos. Então, a prescrição e a decadência, nos casos de ações de regresso, elas são idênticas ao dos segurados, tá? Mesmo prazo. Mesmo prazo, é o mesmo prazo definido na Lei de Benefícios, que está no artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Né? Entendi. Então, assim, o empresário que teve uma situação dessa e é aberto o inquérito, se ele sabe que ele não tem documentação suficiente para se eximir da culpabilidade naquela situação, ou pior, ele sabe que ele foi o culpado mesmo, então o ideal é que ele já se prepare para fazer um acordo na fase de inquérito. Sim, melhor. E a lei determina em quantas parcelas eles podem fazer? 60 parcelas, salvo enganos, tem também um desconto de 25%. Né? Então, na fase de inquérito. Entendi. Então, como que funciona esse acordo? O INSS já tem um valor trabalhado, pré-definido, e daí ele busca esse acordo já sabendo do valor, ou ele só vai saber do valor quando ele buscar o INSS? Como é que é? Só vai saber quando buscar. Para tentar fazer um acordo. Para tentar fazer um acordo. Aí que entra o trabalho dos advogados. Né? Porque realmente isso... É ideal que se tenha uma assessoria, né, para que se faça isso. Não só, e para se defender, por óbvio, na parte do inquérito, né, mas é bom que sempre se trabalhe, tenha mesmo no dia a dia, se tenha uma assessoria para seguir as regras porque, assim, ninguém consegue trabalhar 100% no país, seguir tudo. É muito difícil e caro, né? Mas o ideal é que se tenha o mínimo. Um mínimo, né? O mínimo. E daí, esse volume hoje de ações, o INSS está satisfeito ou ele está indo cada vez mais? Porque você falou que ele está designando procuradores dedicados a ingressar com ações de regresso. Sim. Tem alguma localidade maior? Deve ser... Não, é São Paulo, né? O estado de São Paulo que tem o maior número de ações. Até porque é um estado que tem maior número de empresas, né? Mas, assim, eles estão alocando também em pequenas comarcas, até comarcas que não possuem a Justiça Federal, né? Eu vou dar um exemplo aqui na Grande São Paulo, Embu das Artes. Embu das Artes não possui a Justiça Federal, mas tendo em vista que é uma cidade que cresceu, expandiu, o número de empresas aumentou muito, tem vários procuradores, tá? Tem um núcleo, né, que trabalha especificamente com a comarca, né, a cidade de Embu das Artes, tendo em vista realmente que tem muitas empresas, tem muitos benefícios oriundos daquela região, então realmente eles estão fazendo de tudo. O barato está saindo caro, então. Para diminuir o déficit. E daí o empregador que quer economizar com saúde e segurança do trabalhador pode pagar caro. Pode pagar caro. E muito caro. E muito caro. E a NR1, ela tá vindo com tudo, né? Que é a questão da saúde mental do trabalhador. Não só a saúde mental, né? Ela fala de todas as outras questões. Sim. Então, tanto é que você pode verificar que o número de propagandas sobre ela aumentou muito, né? E é ideal que esse empresário procure realmente uma assessoria nesse sentido, para que ele se calque, tenha um pouquinho de segurança para não ter tantos problemas posteriores, porque assim, todo empregador, é o que eu falo, né? Geralmente quando chega aquele empregador com a primeira ação trabalhista, né? Geralmente o trabalhista, a pessoa fica indignada, eu falo, olha, você é empregador, infelizmente, você está suscetível a isso.
tá? E hoje o empregador, além dessa questão, né, da parte trabalhista, né, tem essa parte, além da fiscal, por óbvio, né, mas também tem essa parte que tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a essas ações de regresso do INSS. Tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque quebra a empresa, são ações com valores muito altos. E a doutora tocou num ponto importante, que é justamente o cuidado com esse empregador em relação à saúde e segurança do trabalho, porque acho que 90% dos casos, né, o primeiro processo de um empresário, normalmente, é uma reclamação trabalhista, né? Sim. É o primeiro processo de um empresário. É o primeiro processo do empresário, infelizmente, né? E daí as recomendações para tomar cuidado, tem algum tipo de cuidado especial ou segmento, né, alguma CBO, né, alguma classificação de atividade que é mais exposta a risco? Qual é a recomendação para esses empresários? Olha, as que realmente estão alocadas como de risco, as que têm a especificação nos decretos, né? Eu sempre comento do 3.048/99, que ele é o geral, e ali tem os anexos, né? Dá uns exemplos pra gente. Bom, indústria química, as indústrias químicas, né? Metalúrgicas também, algumas que por exemplo, de que tem fundição. São assim as que tem mais. Hoje também a transporte, tem alguns tipos de transporte de produtos perigosos, tem que ter mais cuidado, né? Porque às vezes acontecem fatalidades, né? E na fatalidade também, eu digo assim, fatalidade, por exemplo, infelizmente, vou dar um exemplo, tá na Marquês de São Vicente caiu um avião. Isso aí não tem como prever. Então, ali, que culpa que a pessoa teria, por exemplo, da empresa de ônibus que caiu quase em cima do ônibus? Não teve, foi uma fatalidade, né? Aí, nesses casos, realmente, o empresário faz lá o boletim de ocorrência, nas fatalidades, né? Por exemplo, se quem transporta... eu trabalhei com transportadora por uma época atrás, quem transporta produtos perigosos, né? Um outro veículo vem e bate no caminhão da empresa. Que culpa que essa pessoa teve? Nenhuma, né? Que esse empresário teve. Nenhuma, né? Então, bateu, explodiu, né? Ele não teve culpa ali, né? Então, quando ocorrem essas fatalidades, quer dizer, todos formalizam, né? Mas não deixa de formalizar, às vezes por conta da falta de um papel. Às vezes uma formalização mal feita também. Acho que a importância de fazer um bom registro daquilo que aconteceu. Que aconteceu. Não é escrever em uma linha o que aconteceu, é dar detalhes, é juntar documento. Sim. No caso de acidente de trânsito, boletim de ocorrência, né? Sim. E o boletim de ocorrência é um pequeno detalhe. Chame sempre a polícia militar, porque aquele BO da PM parece besteira, mas faz diferença, porque eles tiram fotos do local, tiram fotos do veículo, e isso é muito importante. Descrevem, né, onde foi abarroado, tudo, porque às vezes você faz pela internet, por exemplo, e você não tem esses detalhes, né? Deixa ter a perícia, isso assim, nós estamos falando meio que de acidentes, porque é muito recorrente, né? Mas acidentes de trânsito, né? Chame, né? Não vá fazer só na internet, porque esses pequenos detalhes que de repente te excluem, né? Em um inquérito que de repente ingressam aí contra essa empresa. É uma curiosidade. É uma curiosidade, mas que são pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. Fazem a diferença. Ganha o processo no detalhe, né? Isso. Né, como eu comentei, na comunicação de acidentes de trabalho, né? Quando tem a culpa do empregado, coloca que houve a culpa do empregado, tá? Outro caso, também de uma empresa
de colchões, não vou mencionar o nome, tá? Tinha todos os empregados recebiam a touca, porque você não pode, porque quando você forma o colchão, a máquina ela gira para fazer a mola, né? E você tem que manter o cabelo preso. Ah, meu Deus, eu até imagino. Tá? E aí, um cabeludo, né, hoje se fala muito do preconceito, tudo, mas assim, ele foi orientado a trabalhar com cabelo preso e com touca. Por uma questão de segurança. Uma questão de segurança, foi entregue. Houveram advertências, porque ele não queria, porque queria estar com o cabelo solto. A máquina pegou no cabelo dele. Né? E, assim, me diz, ele levou a advertência. Na verdade, ele já deveria ter sido desligado. Né? Não mantê-lo lá. Uhum. Né? Graças a Deus não aconteceu o pior de arrancar o couro cabeludo, tudo, mas machucou um pouco, né? Porque na hora lá os colegas conseguiram desligar e não houve um estrago, pior. Porque arranca, né? Claro, o couro cabeludo, né? Escalpela. Enfim, o que aconteceu? Tendo em vista isso que ele fez, né? Ele não chegou a ficar afastado, mas graças a Deus, como não foi uma coisa grave, não ficou afastado mais que 15 dias, não foi para o INSS. Mas ele foi demitido por justa causa. Né? Então, assim, houveram inúmeras orientações de demiti-lo mesmo, porque assim, todo mundo... você quer ter o cabelo comprido, você o tenha, não tem problema, mas segue a regra. É um problema do empresário também, né? Exatamente. Porque assim, às vezes o empresário orienta, o empresário fiscaliza, ele aplica as medidas disciplinares e mesmo assim esse empregado não cumpre com as regras da empresa e depois ainda quer processar a empresa porque aconteceu um acidente de trabalho, como é um caso como esse. Sim, mas nesse caso, tá? Ele processou a empresa e ele perdeu a ação. Ele tentou reverter a justa causa. Reverter a justa causa e ele perdeu a ação. Neste caso, ele perdeu a ação, tá? Eu gosto de dar alguns exemplos para que as pessoas saibam, né? Claro. Não vou falar nome de empresas, nada, nem precisa. Mas aconteceu, tá? Nós trabalhávamos para a empresa, tá? Inclusive, nós chamamos a atenção porque não demitiu antes, né? Como não demitiu, aconteceu isso, graças a Deus não aconteceu o pior com ele, mas falou, agora chega, né? Tem que demitir, no retorno dele ele foi demitido. Eu acho que é importantíssimo esse seu último gancho, no sentido de que deu advertência, já chamou atenção, não se adequou, é demissão. Porque no final do dia a culpa vai ser... Vão tentar imputar a culpa para o empregador sempre, não importa. Você vê, ele entrou com a ação mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. Sim. Então, no final, às vezes o empregador... Eu tô falando isso porque eu conheço muito empregador, também não vou citar nomes, muito empregador que é condescendente, né? O que é condescendência? Ele sabe que tá errado, ele vai lá e tolera, e fica tolerando aquilo, só que aquilo se volta contra você, é como um filho, né? Se você não der educação direito, vai se voltar contra você no futuro, é a mesma coisa. Então não adianta você achar que está sendo um bom patrão, né, um bom empregador, pelo simples fato de você ter aplicado uma medida disciplinar, mas não ter feito o desligamento ou aplicado uma medida disciplinar mais severa. Sim. Então é educar e aplicar a medida disciplinar, porque a medida disciplinar... importante, ela tem uma função educativa, né? Então, e se você não aplica também depois lá na frente, isso vai ser usado contra você, né? O empregador que é condescendente, que não aplica advertência, que não dá medida disciplinar lá na frente, e se ele não fez isso, ele vai ser interpretado pelo INSS, pela Justiça do Trabalho, que ele não fez o quê? O papel de fiscalização. Sim. Não é isso, doutora? E nesse caso, tá, específico, houve a entrega dos EPIs, a fiscalização,
só não houve aí uma imediatividade na dispensa por justa causa, tendo em vista que o empregado não seguia as regras, tá? Então, assim, é ideal que esse empresário, quando ele faz tudo certinho, né? E esse empregado não segue, não quer seguir, né? No caso, não quer seguir, né? As normas, com as normas, né? Com as regras. Tem que ter a imediatividade, né? Não fica esperando. Eu vou dar. Não espera o pior acontecer. O pior né? acontecer, né? E assim, voltando, né? Que eu acho que é um dos casos, um dos mais esdrúxulos que eu tive. Esse do abacate, ele só não foi demitido porque, assim, o dono da empresa o conhecia há muitos anos. Não foi demitido. E não foi demitido, né? Mas esse rapaz, ele recebe hoje um auxílio acidente, porque ficou com sequelas. Tudo por causa de um abacate. Tudo por conta de um abacate. Abacate caro esse para todo mundo, né? Sim. Não, enfim, no final a gente entende que o INSS ele tá para atender a sociedade, tá por um bem maior, mas ele também tem custa caro, né? A nossa população está envelhecendo, isso significa que a gente vai ter menos gente contribuindo e mais gente recebendo, e por isso esse tipo de ação é importante para o Estado. Então, assim, eu sei que os empregadores devem ficar muito chateados com isso, porque, poxa, já recolhe tanto imposto, já recolhe tanto encargo social e vai ter mais isso. Sim, é mais isso. E não deixa de ser também uma forma de penalizar aquele empregador que não está fazendo o que deveria fazer. Sim. Né? Então, assim, o órgão mais sensível do corpo humano ainda é o bolso. Então, a partir do momento que ele aplica ele recebe uma notificação para responder por um inquérito, eu tenho certeza que toda empresa corre para se regularizar, ou não é? Sim, com certeza. E deve, né? Mas assim, deve se regularizar antes que isso aconteça. Sim, mas aí... Porque agora, até para finalizar, como eu comentei, como eles estão com uma força-tarefa para que tenham, distribuírem mais esses tipos de ações, como eu te falei, estão designando procuradores inclusive para cidades pequenas, tá? Olha, que essa cidade aqui agora tá com mais indústria, vamos verificar, né? O número de benefícios acidentários da região. Então, assim, a melhor coisa é que realmente esse empresário procure uma assessoria, tem várias empresas no mercado, né? Às vezes por falta de um PPRA que fala o risco da função, né? Que ali está especificado, é ideal que se tenha mesmo uma orientação nesse sentido, né? Uma orientação dessas empresas que têm engenheiros do trabalho, geralmente, né? Pessoas especializadas, né? nas NRs, e uma boa assessoria jurídica, né? Então, isso não é gasto, isso é investimento. Investimento em saúde e segurança para o trabalhador. Sim, né? Até porque o trabalhador que se sente seguro, ele vai trabalhar de uma forma, vai produzir mais, é diferente. Esse é um ponto importante também, é um olhar diferente, né? É olhar para isso como um investimento no seu próprio negócio. Sim. Para que aqueles colaboradores tenham, inclusive, orgulho de trabalhar numa empresa que cuida deles, né? Sim. Eles sentem, eles também não são bobos, eles sabem disso, não é? Sim, empresas têm uma boa CIPA, empresas grandes, né? Tem uma boa CIPA, invista em alguns temas, meu Deus, deu um trava-língua agora. Alguns temas, né? Faça palestras. Isso, além de motivar, né, a equipe, ele está assim, assegurando a segurança, né, desses trabalhadores
e tendo uma base motivacional na empresa. E consequentemente, aumento da produtividade. Né? Exatamente. Olha, impressionante. Da violência doméstica eu não sabia que eles estavam entrando com ação de regresso contra agressor. Eu sei que o nosso tema aqui é contra empresas, mas só por curiosidade, conta um pouco pra gente como é que isso funciona. É também do mesmo jeito? É aberto o inquérito também? Como é que é? É aberto o inquérito. É verificado nesses casos, inclusive, inquérito policial, tá? Mas é aberto também o inquérito na PGF, mas tem baseado no inquérito policial. Foi tipificado, né, como violência doméstica Maria da Penha, né? Porque geralmente, quando eles verificam, né, que a pessoa, um exemplo, né, geralmente elas têm lesões corporais graves, ou até ficam incapazes, né, e recebem esses benefícios, o INSS vai atrás, tá? Verifica. Tá certo. E assim, e às vezes, mesmo um exemplo, tá? Que é muito difícil, mas mesmo que se exclua a tipificação criminal, o INSS, se lá no inquérito dele, da Procuradoria, falou que essa pessoa teve culpa, que foi em consequência, ele vai pagar. Mas como que exclui? Como assim? Porque se excluiu a culpabilidade dele no criminal, assim, como que mantém? Então, eu digo assim, hoje já não faz tanto, mas quando se fazem transações penais, Tá. Entendeu? Entendi. Mas aí é uma outra situação, né? A transação penal aí, quer explicar o pessoal aí da transação? Eu não atuo no criminal. Na parte, na área penal. Mas, um exemplo, quando se faz um acordo lá para excluir, né, a culpabilidade, mas essa pessoa que foi vítima recebeu um benefício previdenciário, por exemplo, um auxílio-doença, né? Estamos falando de casos mais brandos, vamos dizer assim, né? Mas o INSS vai atrás. Olha só. Então, ele realmente está atrás de diminuir as despesas, os déficits. Tá certo. Tá? E nesse caso, eu acho que até para a sociedade também. Porque quem custeia? Somos todos nós. Somos todos nós, né? E a pessoa ficar incapaz por conta de uma violência é uma resposta da sociedade. Uma resposta do Estado representando a sociedade com relação a isso. Porque, infelizmente, os casos de violência doméstica... Não, assim, eu falo geralmente mulheres, né? Mas, por exemplo, violência a crianças também. Tá? Complicado. Bom, gente... O tema não se esgota aqui, é muito assunto para falar sobre a ação de regresso do INSS. Eu sei que a gente deu aqui uma pincelada no tema, mas fica o recado para você que é advogado, para você que é empresário, para você que é advogado, lida com isso no seu dia a dia. Cuidado, e todo cuidado é pouco, porque o barato sai caro, não cuidar do colaborador sai muito, muito, muito caro. Como a doutora disse, pode inviabilizar, pode quebrar uma empresa por conta das indenizações que o INSS vem cobrando. E vamos lembrar, o procurador, ele é o quê? Ele é um empregado, então ele tem meta de ir atrás de empresas que deram causa a afastamentos e que deram causa a afastamentos acidentários para recebimento pelo INSS. Então, todo cuidado é pouco. Eu queria agradecer... eu que agradeço. Mais uma vez, tem algum recado? Quer colocar algum ponto? Deixou alguma coisa de fora para cobrir? Tem alguma recomendação? Não, nós acabamos entrando até em alguns outros assuntos, né? Mas realmente é extenso, né? Tem essa questão. É mais para que as pessoas sempre procurem um advogado,
para procurar, para prevenir, e também que a prevenção não é um custo, não é um gasto, né? Um gasto. É um investimento. É um investimento. Procure sempre um advogado. Muito bom. Tá bom? Quem quiser falar com a doutora, te acha onde? Coloca suas redes sociais aí. É que assim, eu tenho o Instagram, né? @PérciaVieira, ADV Pércia Vieira, e me acha também no Google Pércia Vieira, né? Atuo na região oeste da Grande São Paulo, especificamente em Osasco. Doutora, muito obrigada pela presença. Uma honra receber você aqui e espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Então curtam e comentem. Muito obrigada e até a próxima.